Nós estamos aqui reunidos para falar sobre esse tema que tem uma amplitude grande, mas como a audiência, em sua grande maioria, de RIs, eu queria começar falando sobre talvez a função primordial do profissional de RI, das áreas de RI, que é a criação de pontes de comunicação entre a empresa e o mercado em geral, os stakeholders, mas mais especificamente à imprensa. Então, eu queria passar para a Simone a primeira questão, depois queria ouvir o Geraldo e o Nelson, que como eles avaliam a situação hoje do relacionamento entre o RI e o jornalista. Bom, primeiro, obrigada. É um prazer estar aqui para discutir esse tema, um tema raro, né, da gente ter oportunidade de debater, mas que eu acho bastante oportuno. Estava falando, inclusive, isso com o Luiz há pouco, porque, enfim, realmente a gente está num momento em que o papel das mídias e da imprensa cresceu muito e tomou caminhos que muitos de nós ainda estamos tentando compreender. E o RI, ele é um comunicador, né? Ele é alguém que é responsável por comunicar, por divulgar. Portanto, ainda que ele seja um profissional de finanças, ele é um profissional que está também na área de comunicação. Então, eu acho que é muito importante que ele entenda esses movimentos e consiga interpretar tudo isso que está acontecendo. Sobre essa relação, eu acho que ela é uma relação que passa por dificuldades, assim como passam por dificuldades outras relações da imprensa com as fontes, né? com os representantes dos mercados com os quais a gente conversa. E eu acho que essa dificuldade ela tem como fundamento uma falta de compreensão sobre o verdadeiro papel da imprensa. Então, eu acho que vale a gente entender um pouquinho aí na história como é que isso foi acontecendo, para a gente resgatar o que é a imprensa, qual é o trabalho de um jornalista. Porque eu acho que, se isso não tiver claro e não for bem conhecido pelas pessoas, é muito mais provável que a gente tenha ruídos de comunicação depois e uma insatisfação de todos os lados, né? Então, assim, o papel da imprensa, só para lembrar e para nivelar a informação aqui, o papel da imprensa não é divulgar nada, né? O papel da imprensa é traduzir informações que saem de interesses, opiniões, visões unilaterais, né? E transformar essa informação, essa quantidade de informação, traduzir essa informação para o público, que é o público que nos dá o mandato para a gente existir, que é a sociedade, certo? Então, assim, a gente existe para servir a sociedade, o nosso mandato vem dela, isso é muito claro, o nosso mandato não vem de nenhuma fonte, né? E nós existimos para servir o interesse público. E o que é esse interesse público? É um interesse comum, é um interesse democrático, que permite que os mercados funcionem bem, que permite que as sociedades funcionem bem, né? Porque os interesses eles se equilibram ali. Então, por que será que a liberdade de imprensa está lá no First Amendment lá da Constituição americana? Porque os Estados Unidos sabem o quanto o papel da imprensa é importante, né, para regular os mercados, para tornar o jogo mais justo e amigável para todas as partes. Então, isso é muito importante a gente entender, porque o papel da imprensa é ser um filtro, né, é ser esse tradutor, é ser essa ponte crítica, analítica, de todos os interesses individuais que estão em jogo, juntar tudo isso e transformar tudo isso numa informação clara, precisa, que possa ser compreendida pela sociedade com seus interesses coletivos, certo? Então, dito isso, eu acho que é importante a gente entender que a imprensa não é mídia, para começar, né? Mídias são aqueles espaços publicitários inseridos no trabalho feito pela imprensa, certo? Então, são as páginas de anúncios, são os banners nos apps, enfim, aquilo tudo é mídia, né? Mas o que está fora daquilo lá é jornalismo, né? Aquilo lá é imprensa, aquilo lá não é mídia. E o que a gente vê no comportamento das fontes, e tem sido bastante usual e crescente nos últimos anos, é o interesse de enxergar a imprensa
no momento que você precisa divulgar algo. Então, assim, eu preciso divulgar alguma coisa, preciso divulgar meu resultado, né? Preciso divulgar um produto, preciso divulgar uma estratégia. Então, chama a imprensa, porque a gente tem que fazer a divulgação daquilo que a gente quer que se torne público. E dá para entender como é que a gente chegou nesse lugar em que a gente mudou tanto o significado das coisas, né? Quer dizer, a gente deixou de entender a imprensa com o seu papel jornalístico e passou a enxergar a imprensa como canal de divulgação, porque antes da internet, a imprensa, de fato, era o caminho para fazer isso, né? Então, para você poder divulgar algo, né, desde lá do começo, da prensa e tudo mais, você precisava da imprensa. E aí, fazendo uma autocrítica, a imprensa também se vangloriou disso, né? Falou, bom, já que eu sou a ponte para fazer uma determinada informação chegar em algum outro lugar, vou usar isso também. E aí foram criados os espaços publicitários e tudo mais. Mas, ao longo do tempo, a imprensa acabou, de uma certa forma, também se acomodando um pouco nessa posição, né, de eu sou a ponte da informação, eu levo a informação nas variadas mídias aí da imprensa, né, rádio, televisão, jornal, revista e tudo mais. Com o advento da internet, isso mudou, né? Quer dizer, agora a gente tem um campo aqui que é plural, onde todo mundo tem acesso, né? E essas informações podem chegar do outro lado. A imprensa não tem mais esse trabalho. Enfim, bom, o resultado disso tudo é que a gente tem visto cada vez mais, crescentemente nos últimos anos, essa visão de que a imprensa é um lugar onde se pode divulgar coisas, e melhor, divulgar coisas mais barato do que se divulgaria com anúncio, né? Então, criou-se um termo, inclusive, para isso, mídia espontânea, né? Um termo que apareceu, e por trás dele tem uma lógica muito simples, que é a lógica de, olha, eu divulgo isso na imprensa, inclusive, se a gente comparar, né, divulgo isso na mídia espontânea, e se a gente comparar isso com o espaço de anúncio, dá até para fazer um cálculo de centimetragem, tem muita gente que faz, inclusive, esse cálculo. Olha só, sai mais barato você sair aqui num veículo de imprensa do que você pagar um anúncio, né? E, no momento em que a gente entende isso, que a gente passa a enxergar a imprensa como esse veículo que me ajuda a divulgar uma determinada informação, fica muito difícil compreender o papel do jornalista. Então, é muito comum um executivo chamar um jornalista e depois ficar muito descontente com aquilo que saiu, porque o jornalista não entendeu nada, ou não saiu nada do que ele esperava. E aí tem dois problemas muito claros. Pode ser que o jornalista, sim, tenha feito mal o seu trabalho, é muito possível, existem maus profissionais em todas as áreas da sociedade civil, certo? Maus professores, maus médicos, maus cirurgiões e maus jornalistas, maus RIs, acontece, né? Pode ser, infelizmente pode ser, e aí tem todo o problema da imprensa também, de quantos jornalistas hoje estão pouco capacitados para isso, problema que advém desse histórico aqui que eu trouxe para vocês. Mas também pode ter, enfim, a chance daquela fonte não ter entendido exatamente o que era o papel do jornalista. Quer dizer, por que ele está lá? Qual é o papel dele? Por que eu estou falando com ele? O que eu tenho que esperar dele? Eu tenho que esperar dele que ele simplesmente divulgue aquilo que eu quero falar e torne aquilo público? Né? Ou eu tenho que esperar dele uma análise crítica? Né? Eu tenho que esperar dele que ele junte isso com outras informações, que ele coloque num contexto, que ele compare, que ele crie uma contraposição. Esse é o papel do jornalista. Infelizmente, em razão de tudo isso, esse trabalho não está sendo feito da maneira como poderia estar sendo feito. Infelizmente, as próprias mídias se colocaram nesse papel de mídias que simplesmente divulgam, né? Os próprios veículos de imprensa se colocaram nesse papel de divulgar informações. Mas não é isso que a gente espera e não é isso que a nossa sociedade precisa, inclusive para se fortalecer democraticamente. O que eu acho que tem de boa notícia disso tudo é o seguinte, para terminar, eu acho que a gente tem, hoje, esse espaço muito mais plural. A gente tem uma série de mídias, de fato, que surgiram nos últimos anos, com o advento da internet, depois com o fortalecimento da internet, em razão de Google, Facebook, redes sociais, blogs, influenciadores. Enfim, hoje tem um monte de gente que realmente tem o papel de divulgar. Então, assim, quem hoje busca divulgação não tem mais problemas nesse sentido. É barato, é acessível, dá para você ter uma campanha de marketing digital excelente, dá para você ter um canal no YouTube, enfim, quantos youtubers hoje são mais importantes do que os veículos de imprensa tradicionais? Eu acho isso muito bom, porque eu acho que, de uma certa forma, isso está separando o joio do trigo, né? Tem um papel complicado, que eu acho que a gente vai falar em algum momento, que é como que os modelos de negócio da mídia, que a vida inteira viveu de publicidade, né, e desses espaços de anúncio, como é que ela se resolve. Mas, por outro lado, criou-se aí um espaço muito claro
para divulgação aberto, acessível, com baixas barreiras de entrada, que permite que todo mundo hoje tenha a sua própria mídia, né? E não a confunda com o jornalismo e com a imprensa. Então, para responder, eu acho que a relação do RI com a imprensa passa por esse ruído de comunicação, que, na minha visão, não está só no RI. Eu acho que está na sociedade de modo geral. Desculpa se eu me estendi um pouco. Eu acho que eu discordo da Simone, que a relação da imprensa financeira ou econômica, o jornalismo econômico e os RIs, por exemplo, eu acho que, e as empresas, de um modo geral, eu acho que a relação não passa por uma dificuldade, eu acho que a relação praticamente deixou de existir. Eu trabalho no Rio de Janeiro, moro lá, comecei trabalhando com jornalismo econômico há 22 anos, e, naquela época, nos bons tempos, eu ligava para a Petrobras e me atendia a secretária do diretor financeiro, ela passava a ligação para ele, eu dizia, acho que era, não sei se era Almir Barbaça, se era gerente financeiro, diretor financeiro na época, dizia, sou Almir, meu nome é Geraldo Samora, eu trabalho aqui na Dow Jones, eu queria conhecer o senhor, vamos marcar um almoço aí perto da Petrobras? E 2 dias depois estava almoçando com o diretor financeiro, o gerente financeiro da Petrobras. Isso, no jargão jornalístico significa, a gente chama fazer fonte, construir uma relação pessoal com alguém, para que aquela pessoa confie em você, você vai ser justo, vai ser ético, mas você espera que aquela pessoa te dê informações ao longo do tempo, que você vai publicar, e esse tipo de relação, que mal existe hoje, que permite que um jovem repórter passe a entender, comece a entender o que é cada uma das empresas de vocês. O que vocês fazem, como vocês ganham dinheiro, como que vocês perdem, qual é a estratégia, quem é importante, que é o que eu tento cobrir no Brasil Journal hoje. Infelizmente, o mundo mudou de um jeito que hoje existe uma barreira entre o repórter que liga para a empresa e a pessoa que atende, geralmente, sei lá, se eu ligo no RI, o RI já está instruído a falar, liga para a assessoria de imprensa. O que é, nesse caso, só um intermediário que geralmente não sabe bem do que está falando, não entende tanto a demanda que a gente vai colocar. Então, cria-se 2 trabalhos. Eu explico para o assessor tenta explicar o que eu expliquei para ele, para o diretor financeiro ou para o RI, e aí volta-se o caminho. Então, criou-se uma camada extra que, na maioria das vezes, com honrosas exceções, é contraproducente e impede que haja um contato, que haja uma relação. Obviamente, todas as empresas têm a sua política de comunicação. E o que aconteceu nesses anos é que todo mundo foi para o lado de errar pelo conservadorismo. Olha, não fala nada, manda tudo para a assessoria, a gente não sabe como é que esse negócio de imprensa aí funciona, não sabemos como a linguiça é feita, não sabemos se esse cara é do bem, se ele é do mal, se ele entende o nosso negócio, se ele não entende. E estamos nessa situação de hoje em que, se eu estou preparando uma matéria, eu estou prestes a publicar, e eu quero saber um dado tão simples quanto, na conference call do mês passado, vocês deram esse guidance que um gestor me disse ou não? Se eu ligar para um RI hoje, raros são os RIs que vão me responder ali. 98% vão me mandar para a assessoria de imprensa, esse processo vai demorar ou horas, ou vai ficar para o dia seguinte a resposta, e aquela informação que pode ser crítica para a matéria, não vai entrar. Então,
O cenário é esse. Eu acho que a gente precisa começar essa conversa, e eu achei que esse evento aqui é a oportunidade ideal, para que a gente abra esse canal de comunicação, para que as empresas tenham menos medo da imprensa. São seres humanos do lado de cá também, não é só do lado de lá. Existe, claro, a crítica por muita gente de empresa de que o jornalista, às vezes, ou frequentemente, não está preparado. É verdade que as empresas jornalísticas não estão treinando as pessoas como deveriam, e é verdade também que, por definição, um garoto de 20 anos que saiu da faculdade agora e está começando na carreira, não vai saber tanto quanto alguém que está há 20 anos, mas se cada um não der um pouco do seu tempo, se cada um não correr um pouco de risco, a gente vai ficar preso nesse loop infinito de assessoria no meio, não entregando o que precisa, porque é difícil também para a assessoria. Geralmente, a assessoria tem 20 clientes, ela não vai conseguir especializar naquele cliente. Então, eu queria só fazer esse convite à reflexão de que, quando um repórter liga, é uma oportunidade para a construção de um relacionamento. É uma oportunidade para falar da sua empresa, não precisa esperar que sempre, né, a notícia vai ser boa, a notícia também nunca vai ser sempre ruim, mas a relação deveria existir e hoje ela não existe. Obrigado. Boa tarde. Eu estou aqui pensando se é uma boa ideia, se foi uma boa ideia a gente resolver discutir em público essas relações, né? É sempre complicado. Mas a Simone, ela colocou um ponto interessante que nessa relação, que a gente há muito tempo, a gente acha que isso a gente tem essa ideia de que, bom, isso é óbvio, mas não é. O jornalismo, ele tem essa função de, ele não tem um cliente, ele tem uma prestação de serviço, né, para o cidadão, e que somos nós, né, antes de sermos qualquer outra coisa. Então, apesar de ser geralmente uma coisa chata, e as empresas geralmente não estão no mercado para se comunicar, elas estão para ganhar dinheiro e que devem fazer isso mesmo. Então, é difícil essa relação mesmo, porque o que o jornalista quer é informação na hora que ele precisa, com velocidade, com precisão, e isso eu acho que as empresas têm essa dificuldade também, porque essa relação ficou mais difícil nos últimos anos. Eu não sei se nós jornalistas, estamos mais... se as pessoas se assustam mais com a imprensa hoje, né? Com esse número enorme de sites, você não tem mais... Antes, quando a gente falava, como o Geraldo falou, a gente ligava e falava com o diretor financeiro, era normal isso, você tinha nomes estabelecidos, né, que se conhecia, as pessoas se conheciam mais. E hoje você tem uma gama enorme de diferentes veículos, de internet, de revistas, jornais. Isso acho que dificultou um pouco a comunicação. Eu notei também que hoje em dia você não consegue, o problema você liga para a empresa, você não consegue falar diretamente, você vai falar com um terceirizado, com a assessoria, e esse tipo de relação ela precisa ter um pouco mais de confiança, né, dos dois lados. E, com isso, os dois lados ganhariam muito. Mas uma coisa que a Simone falou, que eu acho que é nessa época de eleição, que é muito importante, que é essa função do jornalismo, o mercado de capitais e o jornalismo são coisas que estão muito ligadas. Principalmente no Brasil, o jornalismo econômico surgiu, dizem, né,
que quando na ditadura você não podia falar de política, então os jornais começaram a investir em economia, a cobertura de economia. E foi exatamente nessa época que você teve mentes brilhantes no governo, começaram a criar esse mercado de capitais. Você tem, nessa época, surgindo, a Gazeta Mercantil surgiu, quer dizer, já existia antes, era um boletim, surgiu como um jornal. Nessa época, você teve uma revista que era a Expansão, que foi depois criada, que, aliás, Expansão eu acho que o Brasil Journal é um pouco... A Expansão era uma revista que fazia perfis e falava muito dos empresários e tal. E ela foi comprada pela Exame, que também surgiu nessa época. Então, foi uma época em que a imprensa se criou, a imprensa que a gente está falando, a empresa de economia, e junto com o mercado. E as duas coisas, apesar de isso ter sido criado numa época não era uma época de ditadura, de exceção, o mercado de capitais e o jornalismo, eles dependem da democracia. Nós temos que esse valor da democracia é uma coisa que a gente acha que está dado, mas começa a ficar perigoso, porque você chega num momento em que a indústria jornalística, ela está numa crise que talvez ela precise começar a apelar para coisas que não sejam exatamente o ideal. Você começa a perder gente, perder inteligência, e isso não vai ser bom para ninguém. E acredito que nem as empresas também não vão... uma cobertura ruim de mercado de capitais é um desastre. A gente tem uma cobertura que talvez seja razoável, poderia melhorar, é claro, mas o que a gente precisa é começar a pensar em meios de sair dessa encruzilhada. O mercado de capitais, a gente vem, sobe e desce, né? Um mês atrás estava... A Petrobras era a mais valiosa da Bolsa, no mês seguinte, o Pedro Parente já não estava mais lá. O mercado de capitais vem nessas 300 empresas há muito tempo. Agora, a imprensa, a crise da imprensa é mais profunda, ela vem de mais tempo, e não é só a internet, é uma crise financeira que deságua nesse problema de você não ter mais como criar talentos, criar gente que tenha condições de ler um balanço. E essa preocupação, eu fico pensando como é que os RIs hoje lidam com essa gama, essa informação de muitas informações diferentes. E é uma preocupação que eu tenho com relação ao que a Simone colocou, de que a função do jornalista, ela precisa também ser, a gente precisa fazer autocrítica, a gente precisa melhorar, mas a gente precisa preservar essa função de ser um guardião, né? De ser um watchdog, de ser alguém que esteja ali também para fazer uma análise, uma verificação, menos opinião, mais verificação, né? E as empresas têm que saber lidar com isso, porque às vezes vai doer, mas é melhor isso do que a alternativa que a gente sabe qual é. Obrigado, Simone, Geraldo. Aqui, dentro desse contexto, eu queria levantar dois pontos distintos. Uma ainda sobre a relação dos RIs com a imprensa, que tem a questão do período de silêncio, que eu acho que é um ponto importante, porque às vezes pode não ter um bom entendimento de o que tem que ser preservado durante esse período, e como isso também afeta, né, a informação usada talvez como uma razão de não estar comunicando naquele período, quando, na realidade, pode ter pontos que não são insider information, alguma coisa nesse sentido. E num outro ponto, fugindo um pouco dessa linha, sobre as casas de análise independentes, que agora estão reivindicando não serem vistas sob a égide do
órgão regulador, no caso, quer dizer, da autorregulação, como é que vocês avaliam isso passando a ser visto como imprensa, ou um veio de comunicação e não mais um analista? Vou começar aqui? Vou começar pela casa de análise, que eu acho muito interessante, porque, para mim, isso é muito sintomático do quanto a gente precisa separar o joio do trigo, sabe? Quer dizer, eu acho que a gente desviou a tal ponto o papel da imprensa para que ela serve o entendimento correto sobre isso, que hoje qualquer um que faz conteúdo se acha imprensa, né? E até alega a questão do direito à informação, né? Do direito à liberdade de expressão, né? Eu acho que tem uma diferença aí, a gente tem que olhar com calma se aquilo do que se está tratando é imprensa, é jornalismo, ou se aquilo sobre o que se está tratando é propaganda, né? A propaganda ela é disciplinada, Tem o CONAR, né? Você não pode fazer propaganda sobre o que você quiser. Hoje em dia você não pode fazer propaganda sobre um monte de coisa, sobre bebidas alcoólicas, sobre cigarros, se você não seguir determinados parâmetros, né? E isso foi um avanço da sociedade. Quer dizer, se entendeu que no campo da propaganda não, você não está livre para dizer o que você quer da maneira que você quer. Você tem que apontar os riscos que estão, né, que pertencem àquilo que você está vendendo. Enfim, você tem que iluminar determinadas questões. Você não está totalmente livre. Mas eu acho muito curioso que inclusive, empresas que hoje produzem conteúdo, elas meio que se veem como imprensa. E isso é meio geral, assim, entendeu? Então, é tudo uma coisa só. A empresa que faz conteúdo para marketing digital, o blogueiro, a imprensa. E não é tudo uma coisa só. Então, por isso que eu acho tão importante vocês, RIs, que são comunicadores, essencialmente, refletirem sobre isso, sobre os diferentes papéis. E, como disse o Nelson, fazer uma reflexão do quanto que a gente quer a imprensa, de verdade. Quanto que ela é útil para a nossa sociedade ou para nós como mercado, né? Quando você fala dessa coisa da economia, né, do jornalismo com a economia, eu acho tão interessante isso, porque se tem uma coisa que sempre me cativou muito no mercado de capitais, em fazer jornalismo para o mercado de capitais, é porque, no mercado de capitais, essa questão do interesse público, né, que é o interesse da sociedade, aqui representado pelo interesse do mercado, da poupança pública que está ali investida no mercado, ele é muito forte, ele é muito importante. Você está lidando com o dinheiro do cara, né? Então, isso que é tão legal. E assim, então, me parece, mas eu sou uma pessoa conflitada para dizer isso, acho que cada um tem que fazer a sua própria reflexão, mas me parece que sim, assim como a imprensa é fundamental para o funcionamento de uma boa sociedade, ela é fundamental para o funcionamento do mercado de capitais, né? E aí, assim, então, queremos ter imprensa e essas outras coisas também. E o que são essas outras coisas? Eu acho que isso tem que ficar bem claro. Muito rapidamente, só em relação ao quiet period, eu acho que tem uma confusão aí, né? Porque tem o quiet period em relação à oferta pública, né? Que é muito claro, está previsto, está regulado. Tem o quiet period em relação à divulgação de resultado, que é o guidance, né? O quiet period, até onde eu li sobre isso, estudei, na época a gente falava muito disso, quando eu vi o parecer do Codin e tal, ele diz respeito ao guidance especificamente. Então, assim, você não pode dar um guidance via imprensa antes do resultado, né? Você não pode falar especificamente sobre dados da oferta pública antes de uma oferta pública. Agora, se você é um agente da sociedade, se você é um participante do mercado, você vai cancelar completamente o seu contato com a imprensa. Quer dizer, se você acha que a imprensa é importante, que esse canal é importante, então talvez faça sentido se restringir aquilo que a regulamentação veda e não ampliar isso, né? Agora, se de repente as pessoas passam a enxergar a imprensa simplesmente como um veículo de divulgação, aí talvez é por isso que o pessoal trata o quiet period dessa forma, entendeu? Porque não vou divulgar, não posso divulgar, mas a imprensa não é só para divulgar. Então, acho que quando a gente começa a revisitar o para que serve cada um dos veículos de comunicação que a gente tem aí presentes, a gente consegue, inclusive, esclarecer algumas práticas que não estão muito bem azeitadas hoje. Você vai falar? Vai ficar em período de silêncio, né? Vou fazer silêncio. Tem que ser repensado, né, o período de silêncio, porque eu costumo dizer que, se a gente ligar para a empresa e perguntar qual o palpite para o jogo do Brasil, ela vai falar que está em período de silêncio e não vai. Então, virou uma forma de
evitar, uma forma fácil, né, de evitar dar informações. Então, tem que ser repensado e a gente, eu acho que vem dessa confiança, né? Vem de descobrir que existe, dentro do jornalismo econômico, existe porque o jornalismo econômico tem a macro, né, que também é uma cobertura diferente. A gente tem, dentro do jornalismo econômico, tem pessoas como a Simone, que são apaixonadas pelo que faz e pelo mercado e acreditam que o mercado é uma maneira, seria, né, se a gente tivesse o mercado, se Brasília escutasse, né, um pouco o que a gente está dizendo, seria uma maneira de distribuir riqueza. É a melhor maneira que inventaram, eu acho. E existem jornalistas que acreditam nisso. Eu sei que são minoria, né, são poucos, mas a gente acredita. E essa relação tem que ser retomada, né? Então, o período de silêncio não pode servir de barreira para que você tenha informações que não tem nada a ver com guidance, vou falar quando eu vou lucrar, nada disso. É informações que são, naquele momento, necessárias. Geraldo, você quer opinar? Eu não sei se já passo para... Vocês têm algum ponto que vocês gostariam de... Eu concordo com tudo que você falou. O período de silêncio é um problema na cobertura jornalística, porque realmente toda a especificidade que a lei tentava endereçar, tudo foi explodido para tudo. Não se pode atender o telefone, nem dizer um número, é uma coisa ridícula. E é um grande jogo de empurra, porque as empresas dizem que são os advogados dizem que é a CVM diz que não é ela. Não, a lei é clara, ela é restrita. Então, até que mudem a redação da lei, provavelmente, façam uma campanha em cima dessa mudança, vai continuar do jeito que está, porque esse risco ninguém vai querer correr, né? Advogado não vai mudar nunca. As empresas acreditam nos advogados. A CVM diz que não é com ela, o resto é silêncio. E aí eu acho que vale a gente fazer aqui um convite, né, para as assessorias de imprensa, para que elas procurem, junto com a gente aqui, tentar revisitar esse lugar, né? Porque é isso, o advogado vai dizer que não, porque é o papel do advogado dizer que não, né? Mas qual é o papel das assessorias de imprensa nessa história toda, né? Quer dizer, a lógica da centimetragem aí que eu comentei com vocês, que às vezes a gente fica comparando o espaço de mídia com o espaço da imprensa, isso deu errado para todo mundo. Porque, no final das contas, prejudicou a imprensa, e a assessoria de imprensa também teve que se reinventar, porque se a imprensa não vai bem, a assessoria de imprensa também não vai bem, né? Então, assim, eu acho que fica um convite aí para as assessorias de imprensa, para elas também repensarem, porque se ainda há um interesse, né, em ver a imprensa funcionando, e esse interesse é como cidadão, como bem disse o Nelson, não é só como profissional, eu acho que a assessoria de imprensa ela tem que entender qual é o seu papel nessa história, né, que papel ela quer ter, se é, de fato, como facilitador desse processo, ou se é como alguém que quer lá conseguir um espaço espontâneo, barato, de divulgação dos seus clientes, né? Chegou uma pergunta da plateia, não está identificada, mas é exatamente nesse ponto, que diz o seguinte, que com o objetivo de fazer uma autocrítica, vocês não acham que esse distanciamento do jornalista e suas fontes dentro da empresa é fruto de um comportamento defensivo, pautado pelo medo do executivo ser exposto de forma inadequada? Eu acho, não tenho a menor dúvida. Eu acho que comunicação é uma coisa super difícil. Não é fácil. Eu acho que o RI é ele que tem que se capacitar para saber dizer o que ele pode ou o que ele não pode. Não é fácil mesmo. Eu acho que é algo que requer muito treinamento. Enfim, tem coisas que, de fato, não podem ser ditas, né, via a imprensa em determinados momentos. Isso está previsto na regulação e cabe ao profissional, que é o profissional responsável por isso, administrar essa questão. Agora, se a gente olhar a regulação com cuidado, a gente vai ver que essas vedações elas são pontuais, tanto em relação aos períodos em que elas se aplicam, como em relação ao tipo de informação. Então, isso não é tão abrangente assim.
Embora também, claro, já ouvi muito que a CVM, enfim, acaba que indo por caminhos não previstos aí, mas se a gente olhar, quer dizer, quando você vai lá e olha no detalhe aquele caso em que, poxa, a CVM também abusou, mas também o cara falou uma coisa ali que sim, realmente dizia respeito à oferta, né? Então é um cuidado, é uma linha difícil, sutil, mas eu acho que com treinamento e tal, eu acho que aí as assessorias de imprensa podem atuar, né? E para que realmente o profissional esteja preparado para entender com clareza a fronteira da informação, até onde ele pode ir, para que esse medo não seja preponderante, né? Que eu acho que as empresas, os RIs, têm que ver a imprensa como parceiro, não como antagonista, né? Quer dizer, e nos bons e maus momentos, né? Não sei se porque procurar como você. Eu acredito mais, eu acredito mais que o cidadão tem que ver a imprensa como parceira, é isso, quer dizer, uma valorização do papel da imprensa em si, né? Exato. E sim, no final das contas, ela é uma parceira porque ela torna o mercado melhor, ela torna o jogo melhor, né? Quer dizer, ela é uma parceira porque também ela tem esse papel, sim, de levar informações para as audiências, né, e levar essa informação com filtro, com crítica, com autoridade, com credibilidade, né, porque se a ideia hoje é só levar informação, é o que eu estava falando antes, está muito fácil, levar informação todo mundo consegue. E a boa, né? Né? Mas o problema é quando a informação, a situação é ruim, e aí é mais delicado ainda. E que é um momento, né? talvez, o mais importante, né, porque por mais feio que seja o quadro, se você explica, se você tem a parceria da imprensa para... Rony, eu acho que a pergunta aí é muito importante, porque ela faz menção à necessidade de autocrítica por parte da imprensa e pergunta se isso não acontece porque o executivo tem medo de se expor de forma inapropriada. Claro que tem que haver autocrítica e é claro que em alguma vez ou mais de uma vez na vida de qualquer executivo, ele conversou com algum repórter que ou não estava preparado, ou até não estava bem intencionado, ou qualquer mistura das duas coisas. Mas, então, o que acontece é o seguinte, a hora que o cara se traumatiza, né? Me ferrei, falei que assim, agora vou botar uma assessoria de imprensa aqui, ninguém mais chega até mim, vocês resolvem aí qualquer coisa, eu demito a assessoria, eu troco a assessoria. Então, ficou nisso, assim, ficou traumatizado, botou o gatekeeper, ninguém mais passa, acabou o assunto. Então, é uma escolha, né? Ou você pode falar, bom, no valor econômico, quem cobre o meu setor é o repórter tal. Eu vou criar uma relação com esse repórter. Na Folha de São Paulo, no Estadão, no Brasil Journal, quem cobre esse setor é o repórter tal. Vou criar uma relação. Eu não acho que isso é tão difícil de fazer e acho que isso pode curar o trauma. Nelson, você quer Não, sem dúvida, eu acho que é isso, tá ligado a o relacionamento, retomar essa confiança, porque você tem ainda pessoas que são especialistas, né, na imprensa e têm condições de cuidar de assuntos complexos e também, fora, além disso, pessoas que são éticas, né, que seguem um padrão. É que hoje, eu entendo a pergunta, porque hoje está difícil você saber, né, quem são todos esses agentes que estão aí, né, se comunicando, e todo mundo virou... Eu acho que essa mudança no jornalismo é clara, o jornalista hoje tem que ser mais um prestador de serviço, porque ele está interagindo muito mais com os seus leitores ou telespectadores. As pessoas hoje as pessoas são editoras hoje, elas conseguem ler o que elas querem, elas têm acesso a tudo no mundo inteiro e conseguem, não é aquela coisa como era antes, essa coisa que os oligopólios da imprensa decidiam o que ia ser lido, você vai lá, tinha edição, punha o que é importante, o que a gente achava importante, né? É uma coisa muito autoritária, talvez. Então, hoje, você no site, você vê o que você quer, você entra na sua aba ali, você tem suas preferências. Então, as pessoas viraram, de certa forma, elas viraram editores também. Mas isso não acaba com o jornalismo, porque o jornalismo não foi uma criação dos jornalistas, não inventamos essa coisa. Essa necessidade de ter notícia faz parte do ser humano, né? Então, os jornalistas só entraram aí e criaram uma
uma empresa, uma indústria para tornar essa coisa mais... Isso vem aí há 3 séculos, talvez, para tornar isso você ter parâmetros, né? Conseguir fazer isso de uma maneira minimamente aceitável. Então, nós somos parte desse processo e temos que entender que mudou muito. As pessoas têm muito mais... são muito mais ativas. Mas nós continuamos aqui tendo uma função, nós temos que continuar verificando, indo atrás, você tem que, de certa maneira, descobrir como é que nós vamos agora pagar para que uma pessoa fique lá na Câmara dos Vereadores, que ninguém quer fazer isso, né? Quem quer saber o que está acontecendo na Câmara dos Vereadores? Tem que ter alguém lá para ficar fiscalizando. O fato de ter uma pessoa lá, um jornalista, já é uma certa pressão, as pessoas vão ter que se comportar. Então, essa função do jornalismo que está em risco. Tem um estudo recente, desse ano mesmo, nos Estados Unidos, uma relação entre o fechamento de jornais locais, porque lá tem muitos jornais, né, fora os grandes, tem jornais dos estados, né? E todos estão fechando, né? Fechando, ou virando site, ou cortando redação, todo mundo está fazendo isso. E foi feito um estudo acadêmico para saber, descobrindo que há uma relação entre o aumento do custo das prefeituras na emissão de dívida. As prefeituras estão menos transparentes, então você fecha um jornal, não tem mais ninguém cobrindo, e aquilo está se transformando num custo a mais para as prefeituras, porque elas não conseguem... o credor, quem está emprestando, não consegue ver, cadê o noticiário dessa cidade, o que está acontecendo? E aí o engraçado desse estudo é que ele mostra que grande parte dos jornais fecharam por causa de um site que chama Craigslist, que é um site de enorme sucesso, que é um site de anúncio, anúncio de vendo carro, que virou uma coisa global, tem no Brasil, inclusive. E esse site tirou todo o anúncio dos jornais. O que era publicado no jornal foi para o site. E a semana passada o fundador desse site fez uma... existe essa procuração nos Estados Unidos, isso é interessante. Ele fez uma doação de 20 milhões para a Faculdade de Jornalismo de Nova York, porque eles estão preocupados com esse efeito. O Google tem essas iniciativas, eles querem evitar, porque você está acabando com um gatekeeper, que é o jornalista que está ali vigiando, que era pago por um anúncio, né, de geladeira, e que estava no jornal, pagava tudo. Agora, como é que você vai pagar isso? Você precisa descobrir uma forma que a gente não encontrou ainda. Muito rapidamente, só sobre a fórmula que a gente não encontrou ainda, eu acho que a gente está buscando, mas eu acho que eu digo uma forma, isso é muito positivo, assim, porque se a gente está tendo todas essas novas mídias aí acontecendo e, né, essa falta de barreira de entrada, enfim, as fake news que advêm disso, né? Quer dizer, com isso também, com essa ideia de todo mundo é seu editor, todo mundo é um jornalista, surgiram uma série de coisas que a sociedade também não está gostando, né? Então, com isso, está havendo um resgate do qual é a essência, de qual é o verdadeiro papel, que é o que a digitalização está promovendo, né, os negócios de ruptura estão promovendo na economia como um todo, e não é diferente para a gente. Então, acho que se tem um lado que é muito bom, é esse, subiu a barra. Se tinha jornalista que achava que lia o balanço e fazia uma notinha sobre o balanço, e isso era o seu papel, esse cara estava enganado. Isso não funciona, isso não é, a gente não é, nosso mandato não é esse, né? Não é isso que os cidadãos querem da gente. Então, eu acho que a gente também está se colocando num nível acima, e eu acho que, nossa, adorei quando você falou que, realmente, não fomos nós, jornalistas, que criamos a história, não, foram as pessoas, foi a sociedade, eles querem um gatekeeper para os interesses dele, para que as coisas funcionem melhor, né? Então, assim, vamos resgatá-lo ao nosso papel, vamos tentar trazer e ser esse, né, esse guardião aí que as pessoas precisam, né? Alô? 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 Está funcionando? Eu mesmo não me ouço. Boa tarde a todos, Haroldo Levi, do CODIM.
Queria lembrar que o CODIM discute comunicação há 13 anos, e esse tema de jornalistas, imprensa em geral, foi um dos temas tratados. Aliás, a Simone colaborou com o CODIM num dos pronunciamentos que fala exatamente sobre o período de silêncio em relação antes de IPOs, e nós também tratamos no outro pronunciamento sobre o período de silêncio antes da divulgação de demonstrações contábeis, e a gente sempre colocou que, na realidade, período de silêncio não existe. O que existe é a informação pública e a informação não pública, e todo o tempo a informação não pública está dentro de algum período de silêncio que inventaram. Mas eu aconselho aqueles que não conhecem que procurem esses pronunciamentos que foram discutidos entre nossas todas as entidades, com a colaboração, inclusive, da CVM, portanto, de acordo com a regulação, e é perfeitamente possível falar sobre todos os outros assuntos que não envolvam aquilo que está sendo, que não é público naquele momento. E eu queria lembrar que essa relação imprensa com as companhias tem uma dificuldade que vem de longuíssima data. Nós, na época que organizava as reuniões APIMEC, reuniões, portanto, públicas com analistas, profissionais de investimentos e investidores, sempre enfrentamos, e hoje continua assim, muitas empresas querem separar nessas reuniões os jornalistas dos outros, vamos dizer assim, né? E eu não consigo entender até hoje. Desde aquela época, nós, inclusive, fazíamos cursos para jornalistas, porque realmente tínhamos muito poucos jornalistas preparados. Aliás, isso ainda é uma realidade, né? É um giro muito grande de jornalistas que vêm, às vezes, vêm do esporte para, e era assim, não sei se continua, vocês podem dizer, vem do esporte para a economia, de repente, de um dia para o outro, e vai entrevistar, portanto, os dirigentes de uma companhia, e essa era uma grande dificuldade. A gente tentava ajudar e aproximar e fazer com que as reuniões fossem acompanhadas por todos os, como nós chamamos no CODIM, os públicos estratégicos, portanto, tanto os jornalistas como qualquer outro dos públicos, ao mesmo tempo ouvindo a mesma coisa e as perguntas vindo de qualquer forma. A outra preocupação que existia, e eu acho que existe agora de uma forma diferente, era de que esses jornalistas vinham com um foco de sensacionalista. Essa era a grande preocupação dos dirigentes das companhias. Quer dizer, para ser notícia, tinha que ser uma coisa diferente. Portanto, não era só uma análise, um julgamento, enfim, como a Simone está colocando agora, mas tinha que ter uma manchete que chamasse a atenção. Isso sempre foi um problema e continua sendo. Acho que ainda tem essa coisa na cabeça que preocupa. Hoje em dia, o que eu vejo nas companhias, existem muitos filtros por conta de compliance, das regras, a questão do insider, a questão do relacionamento pessoal pode provocar isso. Muitos RIs, e nesses anos todos do CODIM a gente fez alguns levantamentos também, não estavam preparados, e alguns talvez não estejam ainda hoje, para tratar, principalmente nesses chamados, entre aspas, períodos de silêncio, com analistas ou outros profissionais como de imprensa, e saber exatamente o que pode e o que não pode dizer e como deve ser colocado. Então, essas preocupações ainda continuam, talvez de maneira diferente, pelas regras hoje tão mais fortes, principalmente do compliance e do problema do insider. Mas a tentativa de aproximar, e continuam muitas companhias dizendo, não, vamos fazer uma reunião com jornalistas e uma reunião com os outros. Por quê? Alguém consegue me explicar exatamente por que isso? O que está ainda na cabeça? Talvez vocês tenham novos comentários para trazer. Eu não resisto, eu vou contar uma piada aqui dos jornalistas, que eles separam o joio do trigo e publicam o joio, né? Então, mas essa história que você falou da preparação, que antes vinha a gente do esporte cobrir, isso, de fato, acho que no começo, quando eu comecei, era assim, você tinha... Primeiro, você queria mudar o mundo, né? Faz tempo. Então, aí você queria trabalhar em cultura, em esporte e tal, mas só tinha vaga em economia. Mas hoje não. Hoje o que eu vejo, quando eu vou falar com pessoas, contratar, as pessoas vêm querendo trabalhar em economia, em mercado de capitais. Existe vem com uma mentalidade, talvez porque vejam que seja uma área que está se preservando mais nessa crise, né? Então, as pessoas vêm já com essa ideia de trabalhar com economia, vêm preparadas, sem falar que vêm falando 2 línguas, né? Já inglês já é básico. Então, eu acho que a qualidade, apesar da crise, né, do problema
as empresas de jornalismo enfrentam, as pessoas que querem trabalhar elas vêm mais preparadas. Talvez os jornais já não formem mais como faziam antigamente, como a Gazeta era uma escola, porque havia tempo, né? A coisa parece que tinha mais tempo naquela época. Então, talvez não tenha mais isso, mas as pessoas se preparam e vêm com essa ideia. Eu quero trabalhar com economia e eu acho que isso é um bom sinal. Felizmente, isso está acontecendo, por incrível que pareça, né? Tem muita gente que hoje sai das faculdades mais interessada em trabalhar com economia, e aí eu acho que é muito legal... Contar que, às vezes, fazem economia mesmo também, né? Fazem junto, essa geração faz tudo junto, né? É incrível. Mas eu achei muito legal você lembrar, Aldo, dos cursos que vocês faziam, né? Eu mesma fiz, um monte de gente da Capital Aberto fez. Isso eu acho que é um papel importante também, né? Se a gente quer ter uma imprensa bem preparada, então nós, participantes do mercado também, né? Aliás, vocês, participantes do mercado, eu estou aqui do lado da imprensa, mas eu acho que também cabe a vocês criarem também essas situações, oportunidades de treinamento. Eu acho que isso é muito válido para que a gente possa capacitar a imprensa. Só sobre o seu ponto da conferência, sinceramente, eu não sou tão contra essa divisão, sabia? Eu acho que, assim, se as fontes se sentem mais confortáveis de fazer uma conferência para a imprensa e outra conferência para os analistas, talvez eles entendam que são tipos de comunicação diferentes. O que eu acho importante é que, assim, se está lidando com a imprensa, saber que está lidando com a imprensa, saber qual é o papel dela, saber por que ela está ali e que tipo de comunicação ela vai fazer a partir daquele momento. Eu acho que, se isso está bem entendido, você pode falar só com a imprensa ou não. Em tese, você não deveria falar nada mais na reunião do analista que você não vá falar na imprensa, mas talvez você queira dar uma abordagem diferente, enfim. Então, em princípio, assim, não acho que isso seja um problema, entendeu? O que eu acho é que tem que valorizar esse canal com a imprensa e, sim, prestar essa informação, né, da maneira adequada, sabendo qual é o papel dele a partir dali, né? Nesse ponto, eu discordo. Eu acho que é o que você falou, nada do que vai ser dito para um público não precisa... tem que dizer para os dois. Eu acho que a experiência lá fora, por exemplo, você vê matérias de assembleia de acionista de empresa americana que tem repórter lá cobrindo. Você não tem que comprar aquela uma ação para entrar lá, não tem esse trâmite. Então, eu acho que quanto mais for aberto, melhor. Sem dúvida, eu também concordo com você nesse sentido. Acho que aí também faz parte, inclusive, de uma compreensão diferente que esse mercado tem de qual é o papel da imprensa, né? Eu acho que faz parte disso. Oi, Luiz Fernando, da Inspire. Até um pouco nessa linha do que o Geraldo estava falando, enfim, eu tinha uma experiência, quando eu era rei numa empresa, a gente falou, é tudo comunicação com o público externo, é tudo comunicação não paga, a gente juntou RI e a assessoria de imprensa debaixo de um mesmo guarda-chuva, e todo mundo falava, enfim, tudo passava por essa mesma área. Até por essa experiência, eu vou contar para vocês um segredo. Quando alguém fala para vocês que não vai falar por período de silêncio, no fundo ele está falando para você, não quero falar com você agora, é só uma desculpa, tá? A gente usava algumas vezes. Mas, enfim, eu não sei se vocês acham que essa... Oi, quando alguém fala que não vai falar com vocês por causa do período de silêncio, é só uma desculpa, um jeito educado de falar, não quero falar com você, tá? Não tem nada além disso. Deixa eu só discordar uma coisa. Então, por que as empresas agora mandam e-mail dizendo hoje começa o período de silêncio, a partir de hoje? Então, existe na cabeça de muita gente... Não, vocês estão dizendo que não existe. Essa discussão, né? Na verdade, o RI que segue ao pé da letra, esse cara fica 2 meses sem trabalhar no ano, né? 15 dias por trimestre. Enfim, vocês acham que tem alguma vantagem de juntar esse negócio debaixo do guarda-chuva? Você acha que isso facilitaria essa dificuldade que vocês estão enfrentando? Você acha que isso, de alguma maneira, tornaria essa comunicação mais fluida? Eu acho que a definição que você falou, é tudo informação pública, é a melhor definição possível. Não tem que ter 2 tratamentos da informação, esse aqui é para o analista, esse aqui é para o outro. Se o repórter não entende um jargão usado, porque a comunicação foi feita pensando no analista, o repórter que aprenda. Ele tem que correr atrás, ele tem que crescer. Então, eu acho que isso aí é a coisa mais transparente, essa estratégia que está falando é a coisa mais transparente que pode haver.
Em princípio, eu também não vejo problema. Eu acho que é uma possibilidade, inclusive, de tentar agregar esse conhecimento, né, esse know-how dentro da companhia. O que eu acho só que é importante é isso, é atentar para quem é quem. Então, assim, vocês, RIs, hoje, a coisa está muito mais complexa do que imprensa e investidor. Não é essa mais. Não são esses dois grupos mais. Vocês hoje têm os influenciadores, tem os youtubers que estão aparecendo, tem essas casas de análise que agora estão se dizendo veículos de imprensa. Enfim, então, a questão está ficando bem complicada. E aí, talvez, até justamente por se ter tantos públicos distintos, faça até sentido realmente colocar isso dentro do chapéu. Só acho que entendendo qual é a atribuição de cada um, né, de cada um dos comunicadores dentro desse processo. Meu nome é Plöger. Eu quero falar como pessoa física, como cidadão. Eu acho que nós temos esse painel aqui para sermos absolutamente honestos e transparentes uns aos outros, senão isso também não adianta nada. A primeira coisa que gostaria de fazer a vocês é um convite para hoje à noite sentarem em qualquer canal de televisão, vocês podem escolher, amanhã me liguem e me digam qual foi a contagem de notícias ruins e quantas foram boas. A começar sobre a Rússia. Só para dizer, a nossa cultura brasileira, lamentavelmente, a sensação negativa é que dá notícia. Não estou falando do setor econômico, estou falando de tudo. Pense só na Rússia. Vou pegar ontem. Multaram dois países porque houve pronunciamentos homofóbicos da torcida. $10 mil cada um, deu R$38 mil pelo cálculo dos jornalistas. Aí dizem que prenderam um demonstrante que demonstrou lá contra Putin. Eu não sou comunista, só digo isso. Aí, obviamente, teve os brasileiros que também fizeram bobagem, mas esse é o noticiário ao lado disso. Qual foi o noticiário positivo do jogo Suíça e Brasil? Nenhum. Nenhum. Não sobrou nada para a Suíça, não sobrou nada para o nosso país. E esse é o nosso jornalismo que, mais uma vez, não é econômico, eu digo em geral. As notícias são negativas. E você pode trazer muita coisa positiva. Vou dar um exemplo teórico. Eu sou palmeirense. Ponte Preta dá no Palmeiras. Qual a notícia? Vergonha. A pequena Ponte Preta bate no Palmeiras. Você pode dizer outra coisa. Ponte Preta se agigantou e ganhou honrosamente, será eu, como do Palmeiras. Mas não é nada essa notícia assim. Embora às vezes fosse verdade. E esse é o problema também de nós, empresários. Nós temos esse cuidado e não há empresa que não tenha altos e baixos diários. Como vocês também têm. Vocês estão aí porque tem que gerenciar as exceções, é isso. Agora, se todas essas notícias, as negativas, virarem manchetes e as positivas não tiverem equilíbrio, isso cria um problema. E você sabe, aí cai a ação, aí vem a CVM em cima, tem um monte de coisa. E eu acho que é um problema cultural que é muito difícil nós mudarmos, mas se vocês pegarem outros países comparativos, não é assim. Nós prestigiamos em outros países o segundo, terceiro, quarto lugar. Aqui, a primeira coisa que você faz se alguém se classifica em segundo lugar é o quê? Demitir o técnico. Por incompetência total. E isso eu acho que nós temos que mudar. E aí que está, eu acho, de uma forma geral, isso não vale só para o setor econômico, uma certa reserva nas comunicações. Isso acho que é isso. Se nós, é difícil, é um problema difícil. Mas peguem vocês o noticiário só hoje, só para brincar. E conta onde tem uma notícia positiva, mas não tem. É tudo negativo, tudo negativo. É morte, é o Supremo Tribunal, bom, aí também não dá para dar notícia positiva. E assim vai. Né? Então, eu acho que esse é o... Sim, eu sinto como cidadão, não falo agora em nome da Brasco, da minha empresa, mas como cidadão, como pessoa física, eu sinto isso. É isso. Vocês querem comentar? Então, Plöger, até eu ia falar isso em relação ao Haroldo, depois eu acabei não comentando, mas assim, você falou do sensacionalismo, né, que é um problema. Enfim, mas e aí você veio da notícia negativa, acho que elas estão meio que dentro dessa mesma caixa
Mas o ponto é o seguinte, assim, o papel da imprensa é alertar. O papel da imprensa não é... Quer dizer, aqui, essa história do gatekeeper é de verdade mesmo. Quer dizer, a gente está aqui para proteger. E aí o que a gente tem que fazer é chamar a atenção de coisas que não estão indo bem, porque aquelas que estão indo bem estão supostamente indo no caminho que a gente esperava delas. Claro, eu acho que também temos que mostrar coisas que são bem-sucedidas e tal, mas... Sim, não, mas o ponto é o que é o papel. O papel da imprensa não é esse de pai ou mãe. O papel da imprensa é um papel de alerta, de proteção, de consciência. Não é esse o nosso papel. Por isso que eu acho que é importante entender isso. A gente não está aqui para isso. Agora, tem um outro ponto que é o seguinte: eu acho que a imprensa também ela é reflexo da sociedade em que ela está inserida. Então, assim, tem algumas questões de autoestima do brasileiro, tem algumas questões que acabam se refletindo na imprensa, assim como se refletem nos políticos, assim como se refletem em outros atores da sociedade. Então, assim, nós somos também parte disso, nós somos seres humanos, como disse o Nelson, né? Cada veículo de imprensa tem por trás pessoas, a gente ainda não arrumou uma maneira dos robôs fazerem isso, né? Então, muita coisa eles vão fazer, ainda bem, vai sobrar para a gente fazer as coisas que eu considero mais elaboradas e mais interessantes. Então, assim, tem ser humano ali, tem pensamentos, tem ideias, tem visões de mundo. Agora, esperar que a imprensa também dê tantas notícias positivas como negativas, eu acho difícil, porque é a notícia negativa que é aquela que causa consciência, aquela que desperta o alerta, aquela que move, aquela que muda, é aquela que mobiliza, né? Eu acredito que só o positivo ele não tem ele não combina com o que é o nosso papel na sociedade. Não sei se vocês concordam com isso. Isso é uma crítica tão recorrente. O Plugger tem razão, que o jornalista é um pouco... É aquela coisa do cachorro, né? Se o cachorro mordeu o homem, não é notícia. Mas se o homem mordeu o cachorro, é notícia. Mas também porque as pessoas gostam, né? As pessoas gostam de sangue, de fofoca e tal. Mas o jornalismo, no jornal, né, no Valor, no jornalismo econômico, tem uma... eu vejo lá, tem uma preocupação em tentar dar coisas... Você pode fazer matérias, notícias bem apuradas, investigadas, mas e que são positivas, tem alguma sacada diferente, mas está difícil, né? Ultimamente anda complicado, assim. Mas o jornal de economia, geralmente, ele tenta ser um pouco diferente do jornal geral, que vai mais pela manchete mais assim, dura, né? Mais de crítica, tenta essa coisa do jornalista querer provar todo o tempo que ele é independente, é crítico, e isso faz parte também, mas é que o Brasil não está ajudando muito, né? Ultimamente... Está difícil, mas existe essa preocupação, porque, ao mesmo tempo, você fala, você chega a um ponto, mas o jornal também precisa que a economia cresça, o jornal tem que... A indústria tem que... Nós precisamos também, nós queremos que o mercado vá adiante, que tenha emprego, seria uma maravilha. Então, mas você tem, ao mesmo tempo, muita coisa acontecendo negativa, muita corrupção, e isso disputa esse espaço restrito que a gente tem. Mas o pessimismo também faz um pouco da nossa... Né, faz parte um pouco dessa aqui, que também é diferente do empresário, do executivo, que ele tem que ser otimista, né? Por profissão, ele tem que acreditar. E o jornalista está sempre querendo ser crítico, e precisa ser. E essa é um equilíbrio difícil, mas... Só uma autocrítica rápida, você quer falar também, Geraldo, mas uma autocrítica rápida é o seguinte, eu acho que talvez isso também tem muito a ver com a nossa história de vendedores de notícias, né? Quer dizer, essa história da imprensa como vendedora de notícias, que a internet veio para romper com ela, ainda bem, ela é uma história que é isso, tem que dizer que o homem mordeu o cachorro, porque é isso que vai chamar a atenção, certo? Então, eu acredito agora é o clique, né? Você ganha por clique. Agora você ganha por clique, então o marketing digital veio aí, quer dizer, a gente tem que dar títulos que as pessoas vão clicar, porque, né, senão elas não leem a notícia. Então, isso realmente é uma luta, mas eu tenho a impressão que talvez os meios digitais, se por um lado tem esse problema do clique, mas por outro eu acho que a gente está se tornando menos vendedor da notícia, por isso. Então, isso já chegou. Isso não é mais o nosso papel, não vai ser o nosso papel. E aí talvez a gente tenha até né, menos essa afeição aí a contar que o homem mordeu o cachorro. Mas eu não acho que o problema econômico começou com a gente querendo vender notícia. Eu acho que se você publicar num dia homem morde cachorro,
todo mundo realmente vai comprar o jornal para entender. Se no dia seguinte você publicar cachorro morde homem, você ainda vai vender aquele jornal. Mas no terceiro dia que você disser cachorro morde homem, né? Pô, para que eu vou comprar esse jornal? Eu sei que cachorro morde homem. Então, não é a necessidade econômica da imprensa de vender notícia, é a necessidade do consumidor. O que ele compra a gente por quê? Ele compra o valor por quê? Ele quer ver o que... Ele quer ver um caso de sucesso, sim, para poder emular, para poder aprender alguma coisa, mas aprende-se mais com o erro de uma empresa do que com o acerto. Eu quero não cometer o mesmo erro. BRF caiu 50% por causa disso. Isso tem mais valor pedagógico do que Renner bateu o trimestre. Viva o Galó. Eu acho que é por aí. Eu acho que, infelizmente, nosso tempo acabou, mas esse debate não se encerra aqui. Queria agradecer ao Nelson, Geraldo, Simone, a todos. E não sei se cabe para mais uma pergunta, acho que não, né? Infelizmente, não. Então, obrigado. Boa noite.